Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Palmeiras para o Corinthians por 2-0. Realmente era um jogo extremamente importante para ambas as equipes, né? O Corinthians estava jogando para fugir do rebaixamento e o Palmeiras, se vencesse, poderia estar dormindo como líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras até começa melhor do que o Corinthians, começa com bastante intensidade, começa imprimindo um bom ritmo de jogo. A gente viu um Palmeiras bem ligado em campo, um Palmeiras que roubava bolas, jogava no campo do Corinthians, né? Porém não estava sabendo aproveitar as oportunidades. Isso ficou claro depois de uma jogada do Estevão, né? O Estevão, como sempre, né, ele tem uma grande jogada, especialmente pelos cantos do campo, né? Então ele foi lá, deu um cruzamento na cabeça do Felipe Anderson e o Felipe Anderson ele cabeceia em cima do goleiro, o goleiro do Corinthians, que é muito bom, é um excelente goleiro, o Hugo Souza, e mesmo assim o Felipe Anderson vai lá e consegue finalizar em cima do goleiro. Realmente é totalmente inexplicável o que ele fez. O Felipe Anderson, que na minha visão, de todas as contratações do Palmeiras, ele é a maior decepção, a gente já pode afirmar nesse momento, né? Era um jogador que foi muito esperado pela torcida. Eu mesmo tive bastante ilusões em relação ao futebol do Felipe Anderson, mas vendo realmente ele jogar no Palmeiras, ele não é o jogador que a gente esperava que ele fosse. Agora a gente já tem jogos o suficiente para dizer isso, né? Infelizmente, a gente esperava que fosse um jogador que pudesse realmente fazer a diferença, um jogador que tivesse um nível europeu, porém, na minha visão, se trata de um jogador comum. Um jogador que realmente até não agrega muito no Palmeiras. O Palmeiras até tinha melhores opções, mais baratas inclusive. Então é um jogador que realmente eu coloco como a grande decepção do ano do Palmeiras aí, em termos de contratação, né? Nós tivemos um Corinthians que estava especulando mais a questão dos contra-ataques, né? Um Corinthians que vinha para se defender inicialmente, muito embora precisasse do resultado para dar aquela fugida da zona do rebaixamento, né? Corinthians que recém tinha sido eliminado da Copa Sul-Americana, então era a oportunidade perfeita para o Palmeiras realmente colocar o Corinthians de vez nessa zona do rebaixamento, e também por uma questão moral, né? Porque você perder um clássico acaba prejudicando bastante a moral. Ia ser muito difícil do Corinthians recuperar. Porém, o Palmeiras não conseguiu fazer o que era esperado. E nisso eu coloco também como as falhas defensivas. Novamente, parece que o Palmeiras não aprendeu nada em relação às questões defensivas. Vem falhando e o pior, falhando nas mesmas coisas que estava falhando anteriormente. É como diz aquele velho ditado: na vida a gente pode até errar, mas não pode errar duas vezes a mesma coisa. E é o que aconteceu com o Palmeiras. Novamente o mesmo erro. Contra o Cruzeiro foi o Mike e agora foi o Caio Paulista. Ele foi lá e rebateu a bola para dentro da própria área. Eu tinha falado no vídeo anterior que jamais a gente rebate uma bola para dentro da nossa própria área. Mas parece que eles não passam por esse básico que tem de fundamento. É uma questão que qualquer garoto aprende nas primeiras aulas que ele tem em qualquer escolinha de futebol, mas parece que os jogadores profissionais do Palmeiras, jogadores que recebem salários dos maiores aí do Brasil e talvez até da América Latina, então é muito complicado quando falha no fundamento, né? Porque esquema tático, jogo, futebol, a gente sabe que muitas das vezes um detalhe resolve para um lado e para o outro, mas agora, quando você erra fundamento, aí é complicado você querer vencer um jogo e você querer disputar um título, né? Então é muito difícil. Tanto é que o Abel, depois ele percebe o erro que ele cometeu de ter colocado o Caio Paulista como titular, ele até tenta o Vanderlan, só que também já era tarde demais, né? Já tinha entregado o que tinha que entregar e o Corinthians sai na frente com o Garro. A partir daí fica complicadíssimo para o Palmeiras, porque a torcida que era formada somente por corintianos, a torcida vem em cima, então a gente sabe que é complicado jogar fora de casa. A gente sabe, ainda mais o Palmeiras que não está se encontrando, o Palmeiras que está perdendo bolas fáceis.
acaba que isso acaba prejudicando muito o Palmeiras, então é algo bastante complicado. Aí a partir daí o Palmeiras vai lá na base da tentativa mesmo, totalmente sem esquema tático, atabalhoado. O Palmeiras parecia que não conseguia fazer absolutamente nada contra o Corinthians, nada dava certo, dava a impressão que o Palmeiras podia jogar 500 minutos hoje que não sairia o gol. É um daqueles dias realmente para se esquecer, para se apagar da memória. E o Palmeiras sai perdendo esse primeiro tempo por 1-0. Aí a gente até tinha a esperança de pelo menos um empate, nem que se fosse para a gente não, porque seria prejudicial para a gente de qualquer forma o empate, né? Mas pelo menos o Corinthians ainda continuaria lá embaixo, pelo menos seria uma consolação para a gente. Então nem isso aconteceu, porque parecia que o Corinthians estava com mais vontade que o Palmeiras, parecia que os jogadores do Corinthians estavam batalhando mais, parecia que o Corinthians estava indo para disputar uma final do campeonato e o Palmeiras estava indo para disputar só mais um jogo para cumprir tabela. Isso fica bastante claro no lance do segundo gol do Corinthians, porque nós tivemos uma jogada, uma bola dividida no alto, o Richard Rios vai de forma frouxa para a bola e acaba perdendo a dividida. Nisso aparecem 3 jogadores do Corinthians aí completamente livres para encaminhar o contra-ataque. O Garro cruza a bola, ele até cruza errado na minha visão, ele cruza, a bola até passa um pouco da linha do Yuri Alberto, só que o Everton vai caçar a mosca, fica caçando mosquito em frente do Yuri Alberto, o Yuri Alberto se aproveita do que o Everton está fazendo, de não conseguir ficar cercando a bola e não conseguir dar o bote para fazer a defesa, e marca o segundo gol do Corinthians. Então realmente é algo totalmente lamentável, segundo gol que realmente sacramenta, e para terminar ainda tudo que nessa noite, para esquecer mesmo, o Abel Ferreira começa a fazer umas mexidas totalmente sem sentido, uma mais maluca do que a outra. Ele tira o Estevão, que era o nosso melhor jogador e talvez a nossa única esperança. Ele que não estava aproveitando muito o Dudu, na hora que o Palmeiras está na sua pior fase possível, está perdendo de 2-0 para o seu maior rival, ele vai lá e põe o Dudu para ver se o Dudu consegue resolver. Algo totalmente sem sentido, na minha opinião. Uma vez que o Dudu está sem ritmo de jogo, está claramente sem ritmo de jogo, até porque o Abel não dá esse ritmo de jogo para ele. Então deveria ter se definido em relação ao Dudu, ou sai, ou então põe ele para jogar de forma séria, não é para colocar ele quando já está tudo perdido, quando o Palmeiras está numa situação que precisa fazer praticamente um milagre, porque senão a gente queima aí um dos nossos maiores ídolos da nossa história aí por causa de besteira de treinador também e de presidente. Era para negociar? Negocia ou manda embora. Ou se não quer que ele permaneça mais, para de relacionar. Põe ele para treinar separado e acabou. Porque senão você coloca ele numa fria dessa, numa barca totalmente furada dessa daí, e pro cara resolver uma situação que já não tem mais conserto. E além disso, o goleiro do Corinthians também resolveu, pegou absolutamente tudo. Então era uma noite que o Palmeiras, tudo que poderia dar errado para o Palmeiras deu. Então é uma noite realmente que a gente vai amargar aí durante muito tempo. Já estavam tirando sarro da nossa cara aí por causa da questão do Mundial. Já estavam perturbando, jogaram cabeça de porco, jogaram dentro do campo. Então a gente vai ter que aguentar aí bastante provocação e vai ter que aguentar totalmente calado, porque nós merecemos a derrota, nós não fizemos por merecer vencer. Enquanto eles entraram numa decisão, nós entramos num jogo a mais, e é isso aí, como diria o Muricy Ramalho, a bola pune, e nós fomos punidos mais uma vez pela nossa incompetência. Hoje, na minha visão, nós podemos já dizer que o título já está fora de cogitação. Creio agora que até o Fortaleza tem mais chance do que a gente. Então, realmente é desanimador. É algo que deixa a gente que é torcedor, que ama o futebol, bem chateado e até bem revoltado também, porque são coisas que não dá para explicar. O Palmeiras com um time melhor do que o do Corinthians,
com um time que poderia entrar para a história por ter ajudado a rebaixar o seu maior rival e ainda ser campeão. E acontece uma coisa dessa. Então a gente fica realmente sem ter palavras aí para fazer análise, para explicar. Até para analisar a tática, aí a gente fica até meio sem saber o que falar. Realmente é só lamentar, é só dizer que é muito triste aí como torcedor ver o que está acontecendo. E também cobrar, né? Porque o Abel Ferreira mexeu mal, jogadores sem vontade. Então é bem complicado. É uma situação difícil e o Palmeiras mais uma vez ressuscita o Corinthians. Coloca o Corinthians praticamente livre, o Corinthians do rebaixamento. O Corinthians agora está com 3 vitórias seguidas, provavelmente vai escapar. E muito vai ser por culpa nossa, infelizmente. Então é isso. Lamentar. Realmente tentar digerir essa derrota aí da forma que der. E ver aí o que dá para fazer aí, porque na minha visão, a partir de agora é planejar 2025, porque 2024 já não sai mais nada. Então é isso aí, pessoal. Fala aí nos comentários o que você achou do jogo, se você concorda com a minha opinião, se você tem alguma coisa a acrescentar. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.